O Evangelho de Marcos e a sua importância. Muitos pais da igreja consideram que Marcos preservou o testemunho de Pedro acerca do ministério de Jesus. Pápias, um cristão do segundo século, ele diz que Marcos pode ser considerado um intérprete de Pedro. Eusébio de Cesareia, em sua História da Igreja, menciona essa citação de Pápias que diz assim: Marcos, na qualidade de hermeneuta de Pedro, anotou com cuidado, mesmo que não informa, tudo o que lembrava do que o Senhor tinha dito e feito. Ele não conheceu o Senhor, nem foi discípulo dele, mas de Pedro. Marcos não cometeu nenhum erro quando anotou algumas coisas. Com uma coisa ele tomava cuidado, ou seja, que não esquecesse nada do que tinha ouvido e dissesse alguma coisa que não fosse verdade. Só este fato relata a importância deste evangelho, pois eles são os registros históricos de Jesus pela lente do seu discípulo mais ousado, Pedro. Uma outra razão pela qual este evangelho é tão importante se dá pelo fato de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro livro dos 4 evangelhos. Consequentemente, ele também é um dos primeiros do Novo Testamento. Portanto, é muito provável que este livro tenha sido uma fonte de pesquisa para a produção e elaboração dos evangelhos de Mateus e Lucas, formando assim aquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Se Marcos é o relato mais antigo sobre a vida de Jesus, o estudo desse livro também se torna essencial para os cristãos de todas as gerações. O teólogo William Barclay, ele diz sobre os evangelhos o seguinte: poderia afirmar-se que entre os 3, Marcos é o mais importante. Poderia continuar-se a argumentação e afirmar que o Evangelho de São Marcos é o livro mais importante do mundo, porque quase todos estão de acordo em que Marcos é o mais antigo dos evangelhos e, portanto, é a primeira vida de Jesus que chega até nós. Marcos pode não ter sido o primeiro homem que escreveu uma vida de Jesus. Não há dúvida que houve tentativas mais simples de se colocar por escrito a história e a vida de Jesus. Porém, o seu evangelho é certamente a biografia de Jesus mais antiga que temos e que chegou até nós. Por isso que o Evangelho de Marcos é tão importante e por isso que nós devemos estudar este livro tão precioso para todos nós. Deus te abençoe e até a próxima, continuando mais um pouquinho sobre a introdução do Evangelho de Marcos. Até mais, um grande abraço.